Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. E agora nós podemos dizer feliz semana. Estamos inaugurando o primeiro dia da semana. Bom dia, professora Thay. Bom dia, Paulinha. Bom dia, família. Bom dia. E bom dia também outra família que está aí do lado. E que bom acordarmos e já temos uma responsabilidade na casa do Senhor, né? Isso enche o nosso coração de sabermos que nós já temos um dia com tantas atividades em prol dos serviços do Senhor. Amém, isso é muito bom. E para que todas essas atividades deem certo, nós precisamos estar na presença de Deus, unindo o esforço humano com o poder divino. Nós temos aprendido que é disso que vem o êxito na vida cristã. Então eu convido você a junto conosco se ajoelhar. Querido Pai, obrigada, Senhor, por nos dar a chance de viver e de começar uma nova semana. Nos ajude, Pai, a acertar aquilo que falhamos na semana passada. Nos ajude a crescer. O Senhor nos disse que só atinge o propósito da vida aquele que continuamente, dia após dia, cresce em Ti. Queremos que este seja um dia de crescimento na Tua presença. Nos ensina, Senhor, nos molda. Queremos aprender com cada dificuldade, com cada alegria, que o Senhor seja honrado, assim como Estevão, na hora mais difícil da vida, pôde te honrar. Nós te agradecemos e colocamos em teu altar os nossos louvores. Que os teus anjos se unam a nós neste momento de adoração. Em nome de Jesus, amém. E eu convido você aí a encher o seu coração com um louvor agora. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino 163. Para o céu, por Jesus, irei. Certeza. E só vai para o céu quem pertence ao Rei. E é por isso que nós vamos cantar neste momento. Eu pertenço ao meu Rei. 182. Eu
E agora nós vamos para um momento muito especial agora de memorizar a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração. E estamos começando um verso novo, mas é um verso bem facinho. Eu sei que todo mundo já leu, já ouviu falar desse verso, é um verso muito bonito. E nós vamos começar a memorizar o verso de Romanos 8, capítulo 8, do 38 ao 39. Romanos 8, do 38 ao 39. E no 3 nós vamos começar. Então, 1, 2, 3. Romanos 8, do 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Amém. Obrigada, gente. Muito obrigada, Taitai, Paulinha. Bom dia, queridos. Bom dia a vocês que estão em casa. Louvado seja o nome do Senhor e que este seja um momento muito especial para a vida de vocês, para a nossa vida como povo do Senhor neste momento da história da Terra. Que estejamos diante do Senhor neste momento para estudar sua palavra. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vocês já pararam para pensar que privilégio nós temos com isso aqui na mão? Como teria sido, estamos entrando quase no mês de outubro, quase já se foi o ano de 2024. Eu me lembro de estar entrando no ano 2000. Ontem, quando eu comentei com vocês que a minha Bíblia tem 36 anos, aquela que ontem eu aposentei ela um pouco mais tempo do que Jesus pediu, né? Porque ele falou que um ser humano tem que trabalhar 25. Vocês viram isso lá no Velho Testamento? Não viram? Que aqueles que trabalhavam na obra do Senhor têm que trabalhar 25 anos. Vocês nunca leram isso? Tem que ler ano que vem. Tem que continuar fazendo ano bíblico, sim ou não? Tem. Quando eu disse para vocês que minha Bíblia tem 36 anos, eu estava querendo dizer para vocês, imagine o tempo. Antes de vocês nascerem, eu já estava lendo aquela Bíblia lá. Eu ganhei aquela Bíblia numa ocasião muito interessante. Quando saiu aquele tipo de Bíblia, tinha muito espaço na Bíblia para ser escrito. E eu falei, essa é a Bíblia que eu queria, para poder marcar. E essas oportunidades que a gente tem de ler todos os anos a Bíblia, é uma chance na vida da gente. Faça planos agora para fazer o ano bíblico ano que vem. Faça planos agora. Ontem, na live que nós fizemos à tarde, o assunto era o estilo de vida do remanescente. E o Senhor Deus tem um capítulo em seus livros sobre isso.
o estilo de vida dos remanescentes. Lá nos livros do Espírito de Profecia tem um capítulo só sobre isso. E um dos detalhes do capítulo é fazer o ano bíblico. Vocês sabiam disso ou não? Diz que o remanescente precisa fazer o ano bíblico. Isso não é uma opção, isso é uma orientação de Deus. Que oportunidade que a igreja, nossa igreja já fez esse livrinho, separou tudo. Nós temos todas as coisas prontas, tudo prontinho. Veja, a única coisa que nós temos que fazer é ler, porque fizeram o livrinho, já escreveram os livros, a Bíblia está escrita, nós não precisamos correr atrás de vários rolos e nem ficar pedindo que alguém leia, nós sabemos ler. Veja quanta bênção tem a última geração. Nós temos um monte de situações que Deus dá para nós, para não termos desculpa. E o assunto de hoje é um privilégio, uma bênção de Deus, o que a gente tem para ver. Eu vou dar uma recapitulada no de ontem, para que vocês possam observar e ver o que é o crescimento e como acontece o crescimento de uma miséria, de um pecado. Qual foi o assunto de ontem? Vamos lá, quero que vocês lembrem. Os 7 diáconos, não é? Ontem o Senhor Deus deu para nós uma informação interessante. Qual era o assunto principal de ontem? Vamos lá, digam para mim. Oi? Descontentamento dentro do povo, ok. Que mais? Desculpa, não ouvi. Ciúmes, que mais? Necessidade de reorganizar a igreja, que mais? União, foi a palavra mais usada ontem, né? Vocês sabem quantas vezes foi usada a palavra união ou desunião? Quantas vezes? Seria interessante que vocês procurassem esses detalhes. Pronto. Lembra que a gente estuda o ano bíblico da seguinte maneira: a gente não lê só a história. A gente tem que tirar informações para nós, absorver dali o que pode mudar na nossa história, na nossa vida. Vamos a algumas perguntas do assunto de hoje para você entender por que Estevão foi morto. Você pode me dizer assim: Estevão foi morto por causa da sua fé. Essa é a resposta mais superficial. Nós temos que entender as razões por que as pessoas agem como agem. Você ouviu o que eu estou dizendo ou não? O que foi que eu disse? Você tem que entender por que você age como age. Qual é o teu motivo para agir assim? Veja isso daqui agora. Havia um conflito, sim ou não? Havia um conflito. Qual era o conflito que havia? Eu preciso que vocês pensem. Qual era o conflito no assunto de ontem? As viúvas não estavam sendo atendidas de um lado do povo e então se estava com um certo incômodo porque o outro lado parecia estar sendo atendido melhor. Sim ou não? Espera aí, nós estamos falando de que povo? De que povo nós estamos falando? Espera aí, judeus e gregos, tá certo? Você está citando as nações, mas de que povo nós estamos falando? De um povo de Deus. Eles eram o povo do Senhor, embora eles tivessem estas nacionalidades, eles agora já eram o quê? Povo de Deus. O que era que os estava dividindo mesmo? Eu preciso que vocês pensem. Era o problema das viúvas? O que aparecia no conflito era este motivo, mas não era este motivo verdadeiro. Qual era a razão? Murmuração de gregos contra os hebreus. E você tem que analisar como eu me comporto quando alguma coisa não me agrada. Como eu me comporto quando alguma coisa... Porque quando alguma coisa não te agrada, vem à tona o que você é. Você precisa entender isso. Você não é uma pessoa real quando você está sendo agradado. Quando é que você sabe quem é você? Não é quando fazem as coisas boas para você. Não é quando tudo sai certo. Quando é que você é o que você é? Quando alguma coisa não te agrada. Você entendeu isso ou não?
Quando é que aparece o que é que você tem no fundo do seu coração? Uma dificuldade, ela é reveladora de quem você é. Uma dificuldade é capaz de nos mostrar com o que lidaremos diante do tribunal celeste. Com o que vamos lutar diante de Deus. Qual é a nossa maior luta? A nossa maior luta é quando alguma coisa está ardendo. Não pense que você é e será julgado pela maneira como você vive diante das coisas boas. Diante das coisas boas, todos são bonzinhos. Sim ou não? Nós somos mansos, agradáveis, alegres, felizes. Por isso, esses dias eu perguntei, se alguém batesse no seu filho, ali no meio, injustamente ainda, se alguém te judiasse, o que você faria? Você tem que pensar. Murmuração dos gregos contra os hebreus, não foi isso que disse ali no primeiro parágrafo? Agora, como eu me comporto quando alguma coisa não me agrada? Você quer uma pérola para você guardar de alto preço com você? Quer? Você quer guardar essa pérola? Quer para você aprender a crescer diante de Deus? Não resista com o que eu estou lhe dizendo. Não resista. Quer uma pérola? Então responda, como eu me comporto quando alguma coisa não me agrada? Essa é a tua chance. Ouça isso daqui, presta atenção. Ali nós encontramos duas ações, quando vemos ali a situação dos gregos. Peraí, não é de gregos e hebreus, é do povo de Deus. Sim ou não? Nós vemos ali um povo de Deus agindo de acordo com sua origem. Olha, vamos ver duas ações. A de quem se sente no direito de murmurar, que foram os gregos. Agora, e a reação de quem foi cobrado? Sim ou não? Gente, pensa nessas duas situações. Foi isso que foi mostrado para nós. Uma, a reação de quem se sentiu no direito de murmurar. Eu tenho direito, minhas viúvas não estão sendo atendidas. Vocês estão aí com parcialidade. Vocês estão atendendo melhor as viúvas de vocês do que minha. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Essa guerra que estava acontecendo, esse conflito, estava vindo de qual raiz? Qual era a raiz que estava levando a este problema? Presta atenção aqui agora. Há uma grande armadilha usada pelo inimigo das almas. Presta atenção nisso aqui, que você precisa entender agora. Querido irmão e querida irmã que está me ouvindo, o diabo é especialista numa coisa. Qual? Primeiro, ele faz você encontrar um defeito justificável para você reclamar. Olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Então eu vou colocar aqui defeito. A razão pela qual estavam brigando era algo que não estava correto. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Tá. Aí, o que acontece? Quando eles brigam contra o defeito, que deveria realmente ser corrigido, deveria ser corrigido ou não? Sim ou não, senhores? Mas quando você, olha que miséria, de antemão, antes do defeito ser citado, o que já havia antes do defeito ser citado? Antes de comentar que havia um defeito a ser corrigido, houve? O que houve? Eu quero que você analise como se sente alguém que está murmurando, como age alguém murmurando. Bora. Eu quero que você pense, você tem que crescer, você tem que ter discernimento espiritual. Isso é uma questão totalmente espiritual aqui. Ela aumenta a situação. Gente, eis aqui, nós somos especialistas. Ontem eu estava fazendo aquela live com o Gabriel Estevão, e ele falou uma frase que me tomei um susto. Ele falou que nós somos, seres humanos, são especialistas em hipocrisia. Seres humanos são especialistas em hipocrisia. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Deixa eu comentar uma coisa com você. Nós fazemos, a nosso favor, um aumento dos pecados alheios. Sim ou não? Por que fazemos isso? Quer que eu diga uma coisa para vocês? Todo mundo aqui já fez isso. Nós somos especialistas em fazer isso. Nós fazemos isso. Nós aumentamos aquilo que a gente está vendo. Por quê? Porque de alguma maneira, pela nossa natureza, nós achamos que se falarmos essa situação, se comentarmos isso, nós nos desculpamos mais.
Nós justificamos a nossa atitude. Como age alguém que está murmurando? Qual é a atitude de alguém murmurando? Tinha um problema, tinha um defeito. Mas como é que age alguém que está murmurando? Bora, vocês têm que pensar. Suscita espírito de conflito, perfeito. A gente aumenta a coisa, suscita espírito de conflito. O que mais? Se irrita com facilidade. Vamos lá, tudo isso aqui é verdade. Como é que se comporta? Aumenta, né? Eu vou tentar escrever o melhor possível por causa de você que está em casa, para você poder enxergar. Aumenta o problema, né? A visão da pessoa fica macro, aumenta o problema. O que mais que o irmão falou? Suscita o espírito de conflito. Como é que a gente suscita um espírito de conflito? Ótimo, presta atenção aqui. A gente fala sobre o assunto. Ao comentar sobre o assunto, a gente faz o que com o coração dos outros? Como é que a gente faz? Influencia com certeza absoluta. O nosso comentário, nossa língua é uma desgraça. Quando nós falamos alguma coisa, e eu vou lhe dizer uma coisa, Satanás é muito bom em nos fazer acreditar que nós temos direito de falar. Direito de falar. Pode ser que falando nós estejamos perdendo o direito de falar. Nós ficamos irritados, sim ou não, quando a gente murmura, sim ou não? A murmuração, ela pode ser interna ou externa. Pode ser uma murmuração silenciosa, mas ela aparece no comportamento. Murmuração silenciosa aparece no comportamento ou não? Primeiro ela é silenciosa, primeiro ela é interna. Nunca ela é diretamente externa. Toda murmuração começa lá dentro, fica roendo lá dentro, até o dia que, pá, a gente se atreve a falar. Vocês entenderam ou não? E aí o que acontece? O defeito precisava ser corrigido, houve a murmuração antes, mas por que a murmuração aconteceu? Não pense que foi por causa do defeito. Gente, vai lá, pense. Os gregos tinham murmurado contra o defeito, por quê? Nós temos a ideia e a imagem de achar que temos justificativa para ficarmos irritados, porque alguma coisa ruim está acontecendo. Mas o livro nos disse que não era esta a razão pela qual eles estavam murmurando. Eles estavam murmurando pelo quê? Pelo quê? Eles estavam com ciúme. Sim ou não? Então a murmuração deles inicial não era por causa do defeito, era por causa de quê? E de onde vinha esse ciúme deles? Gente, tem um detalhe, pega o assunto de ontem. Rápido, abra no assunto de ontem. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender porque que a igreja de Deus começou a ter problemas. Vocês têm que entender porque que é que nós temos problemas. Olha a razão aqui, por favor. Presta atenção. Olha o que Deus comenta. Tem o primeiro parágrafo e o segundo. Qual é o segundo parágrafo? Te assusta agora que você precisa entender. Gente, em nome de Deus, esta é uma chance que nós temos. O diabo vai fazer de tudo para você não ouvir. Olha o que diz o segundo parágrafo. A igreja primitiva era constituída de muitas classes de pessoas de quê? Peraí, isso aí já é um problema. Por quê? Culturas diferentes, pensamentos diferentes, perspectivas diferentes. Às vezes é possível que uma nacionalidade veja de um jeito e outra de outro a mesma coisa, sim ou não? E se você veio de lar diferente, é possível que você veja diferente de outra pessoa, o que, na verdade, é a mesma situação, você vê de outra forma, sim ou não? Sim. Isso acontece todo dia e toda hora. Vocês não pensem que eu não sei desse risco ao trazer vocês para cá. Às vezes alguém me fala assim, eu pensava que a escola era diferente. E aí eu digo, eu também pensava que vocês eram diferentes. Sim ou não? Sim. É assim. Eu vejo na minha perspectiva, você vê na sua. A única perspectiva que deve contar é a humana ou a divina?
Pronto, todos devem se moldar a que perspectiva? A divina. O nosso grande problema é que a gente tem expectativas humanas. Nós temos expectativas em relação à nossa vida. Nós temos expectativas de acordo com aquilo que nós fomos formados. A maneira como nós fomos moldados. Você entende isso ou não? Você entende a seriedade do que eu estou falando? O jeito que você foi criado faz você pensar e enxergar as coisas de uma certa maneira. O jeito que teu pai agia, o local aonde você vivia, o nome disso é psicologia social. A maneira como foi moldado o seu comportamento, o nome disso é psicologia do comportamento. A maneira como você foi trabalhado na tua religião, nos conceitos que vieram de fora, o nome disso é fenômenos e processos. Você precisa aprender que você é um produto de várias situações. E a maneira como você enxerga uma situação, se ver da sua maneira, você nunca vai se dar bem com ninguém. O grande problema dos gregos era que eles estavam seguros ainda na raiz deles. Eles não tinham ainda entendido que agora era o jeito de Deus pensar, não dos gregos pensarem. Você quer ver? Olha o que diz aqui. Continua lendo, por favor, observe aqui. Ao tempo do derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações debaixo do céu. Agora, presta atenção nessa parte. Entre os que adotavam a fé dos hebreus, reunidos em Jerusalém, haviam alguns comumente conhecidos como gregos. Entre eles, os judeus da Palestina, tinha havido muito tempo trazido o quê? Desconfiança e mesmo o quê? Antagonismo. Olhe para cá, presta atenção. Eles traziam de sua origem sentimentos que agora faziam eles verem o defeito de uma outra maneira. Sim ou não? Havia um defeito. Problemas são para serem resolvidos. O negócio era o jeito que eles estavam vendo, porque eles já traziam dentro de si há anos situações que piorou o problema, não melhorou o problema. Sim ou não? Foi isso que está escrito. Só que tem uma coisa. Quero que vocês analisem comigo isso aqui que eu coloquei agora. Todo mundo lendo isso aqui, por favor. Qual é a armadilha que o diabo nos coloca quando a gente enxerga um problema? Qual é a armadilha? Nos faz ver o pecado de outra pessoa. Sim ou não? Aí depois acontece o quê? Nos faz participar do pecado da outra pessoa. Como? A gente não faz aquele pecado da pessoa, mas a gente começa o quê? Comentar, acusar ou nos sentir superiores a essa pessoa, dando a impressão ao comentar que faríamos diferente se estivéssemos no lugar dessa pessoa comentada. O diabo conseguiu ganhar uma e está ganhando quem mais também? Quantos o diabo ganha com essa ação? Vocês já ouviram de um pecado chamado triunfalismo? O que é triunfalismo? Alguém faz alguma coisa ruim contra a gente e a gente fica esperando a pessoa se lascar. Ela vai se lascar, né? Vai passar por um problema terrível, vai sofrer. Na hora que a pessoa sofre, eu falei, eu sabia. O nome disso é triunfalismo. Ainda bem que você agora está sofrendo o resultado do que eu te disse. Quem está pecando? Cuidado, que o pecado de alguém pode ser a tua desgraça. O jeito que você trata o pecado alheio. Os gregos não souberam resolver o problema que tinham. Sim ou não? E criaram divisão. Criaram divisão. Por quê? Porque se acharam os capazes. A nossa ótica não quer dizer grande coisa. O fato de você comentar alguma coisa é só o seu comentário. Não significa que seja verdade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. O fato de você achar alguma coisa não significa que seja verdade. Você tem que pensar sobre isso. O que eu penso pode ser uma enrolação da minha cabeça, uma armadilha do cão, para me fazer ficar azedo, para me fazer ficar irritado, para me fazer suscitar um espírito de conflito, para fazer aumentar um problema. A minha opinião é só a minha opinião, não é a verdade. E nós vivemos nesse imbróglio, pensando que somos de alguma forma, olha que interessante, capazes de entender o pecado.
ainda mais o dos outros. E qual é a primeira coisa que acontece quando a gente vê um pecado? Quem é que se azeda? Quem é que fica azedo? O leite fica azedado de quem? Olha que coisa tremenda. E aí acontece o quê? Gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é psicologia cristã pura. Você precisa entender isso. Essa é a razão da coisa. Olha isso aqui agora. Quais foram as razões da murmuração? Olha lá. Quais são as razões? Leia lá. Nossa cultura, a maneira como fomos criados e como foram construídos nossos conceitos. Sim ou não? Sim, foi isso. Qual é a outra coisa? Racismo, barrismo, machismo, feminismo, preconceitos anteriores. Não foi isso que disse? Quer ver? Continua lendo para você ver. Leia aqui, olha o que diz. O coração daqueles que se converteram mediante o trabalho dos apóstolos. Leia, você tem que ler. Abrandou-se e uniu-se pelo amor cristão. A despeito de preconceitos anteriores, todos estavam em harmonia uns com os outros. Agora veja, o que diz o próximo verso? Vai lá. Satanás sabia que enquanto essa união continuasse a existir, ele seria impotente para deter o progresso da verdade do evangelho. E procurou tirar vantagens de anteriores hábitos de pensar. Anteriores hábitos de quê? Anteriores hábitos de quê? Hábito de quê? De pensar. Por isso que eu disse, o jeito que você pensa pode não ser a verdade. E você está fazendo um edifício em cima disso. Os gregos estavam fazendo um edifício imenso em cima da maneira como eles pensavam. Continua aqui, E procurou tirar vantagem, olha, hábito de pensar, na esperança de que por este meio pudesse introduzir à igreja elementos de quê? O que são elementos de desunião? Gente, vocês têm que pensar nisso. Bora. Quando nós vivemos em comunidade, temos que pensar nisso. O que são elementos de desunião? Olha lá. Satanás tira vantagem dos hábitos de pensar e desenvolve elementos de quê? De desunião. Quais são os elementos de desunião? Vai lá. Satanás, ele faz uso do nosso sentimento através do que já está lá dentro. Já está dentro de nós o que ele vai usar. Vocês ouviram isso ou não? Já está dentro. Ele usa só o que já está. Ele pega, olha lá, olhar com ciúmes. Gente, eu ainda não vi uma desgraça pior do que o ciúme. Ciúme é uma miséria. E o ciúme se apresenta de várias maneiras. Ciúme, que mais? Descobrir defeitos em seus guias espirituais. Descobrir defeitos em seus guias espirituais. Queridos, há um peso terrível sobre quem lidera alguma coisa. Só sabe isso quem o faz. E isso é muito sério. Tinha uma menina aqui chamada Josiane, que tinha um livro de 30 páginas ou mais. Eu estava tentando falar com Joana e o professor Leandro sobre isso, que eu gostaria muito de entrar em contato com ela e pedir de volta esse material, porque era dela, não nos pertencia, mas ela me deu para ler uma vez. Por quê? Quando nós começamos a escola, por uns 2, 3, 4 anos, nós agíamos diferente porque fomos aprendendo com o tempo, né? Por exemplo, quando a escola começou, a gente comia um monte de ovo aqui. Nós íamos ali, tínhamos até galinha que botava ovo aqui. Não estou dizendo para você que está me ouvindo que é errado você comer ovo, você que decide diante de Deus. Você tem os mesmos livros que eu e você pode tomar a sua decisão que você quiser. Aqui não vai nenhum recado para você. Quando nós começamos a escola também, nós comíamos queijo, a gente fazia queijo do leite das vacas. Fazíamos queijo, aí o pessoal dizia assim, não pode deixar esse leite todo para o bezerro, que o bezerro vai morrer. Mentira, gente, os bezerros bebem tudo leite hoje, não faz diferença nenhuma. Eles continuam bebendo, ninguém morreu, nada. A gente fazia queijos e queijos aqui, sabe? Tentava fazer queijo, fazia queijo, a gente comia. Quando iniciamos aqui, foi mudando. A gente cozinhava com óleo, a gente foi mudando. Houveram coisas que a gente foi aprendendo. É assim na vida. E tem um monte de coisa para a gente aprender ainda. Ninguém é perfeito, né? Mas olha aqui. Quando começamos, tinha um outro defeito terrível. Os alunos não trabalhavam. Vocês sabiam disso? Se alguém de vocês pensou, por que eu não vi no início? Quem era que fazia as coisas no início aqui? Era Leandro, mamãe e eu. Nós dormíamos meia-noite e acordava às 3.
Vocês sabiam? A gente deixava toda a comida pronta e ainda dava aula. Eu que dava as aulas no início. Então, a gente fazia tudo correndo, eu deixava a comida pronta, corria para dar aula, voltava da aula, esquentava, deixava os alunos lá estudando, esquentava a comida, a gente comia, depois eles me ajudavam a lavar a louça e ia embora de novo estudar. Aqui não tinha trabalho. Pois, oi, querida. Não tinha ninguém apresentado Jetro nenhum para nós. Mana, o negócio é que a gente pensa que sabe tudo. Quando a gente é meio bobinho assim, aí o que acontece? Com o tempo eu fui entendendo. Ela pegou um livrão que fala sobre administração, falou, irmã Maísa, os alunos têm que fazer, não é você? Está aqui escrito. Eu falei, eita, tomei um susto. Aí nós começamos a dividir as informações, os trabalhos, as responsabilidades. Começou a fazer, o pessoal começou a trabalhar e fazer a coisa funcionar. E ela foi que neste livro disse que grande pecado é pegar e murmurar, encontrar defeitos nos guias espirituais. E eu tomei um susto muito grande. Vocês não pensem que eu sou uma bobinha, que não sei que os meus líderes também têm erros. Nós não somos igual à Igreja Católica. A Igreja Católica pensa que seus líderes são infalíveis. Nós não pensamos assim. Nós sabemos que nossos líderes são pessoas de carne e osso. Sim ou não? Líderes são pessoas de carne e osso. Elas têm defeitos, mas ai de mim se me posicionar da forma errada com os defeitos que eles têm. Sim ou não? Sim, senhores. E outra mais. Isso gerou o quê? Murmuração. Foi o livro que disse isso. Que estas coisas dentro da alma, ciúme, despertar suspeitas, que isso que eles tinham por natureza, que tinham trazido de sua própria nação, de sua própria casa, não foi mudado na nação de Deus. E não sendo mudado, criaram conflitos. E ao criar conflitos, trouxe uma dificuldade. Qual era o real motivo da queixa? A desigualdade nas viúvas de um lado e o que mais? O que estava armazenado no coração dos que estavam reclamando. Você tem que pensar sobre isso. Qual era o real problema? Diante de Deus, o problema eram as viúvas? Qual era o problema diante de Deus? Porque o problema era para ser resolvido. O próprio Espírito Santo pegou e falou, vamos resolver isso aqui. Foi ou não foi? A gente vai resolver. Mas qual era o problema que o Espírito Santo não podia resolver? Se a pessoa não quisesse e nem aceitasse e não quisesse observar. Era o que estava no coração. Vocês entenderam isso ou não? Na verdade, todo problema tem esta origem. Qual o problema? Todo problema tem essa origem. O que armazenamos no coração. Armazenar. Estou usando as palavras do livro. O que é armazenar? O que é armazenar? Pensa. Essas palavras não foram usadas à toa. O que é armazenar? O que é armazenar? Colocar em depósito, guardar, conter. Que mais? Acumular. É acumular. Que mais? Juntar dentro do coração. Fica ali, azedando dentro do coração. E isso é o problema. O problema não é o problema. O problema é para ser resolvido. Qual é o outro que fica mal e que ninguém vê? É o que está lá dentro da alma. Olha isso aqui agora. Dificuldades comuns em um ministério. Vamos entender? Tinha lá, era um ministério, não era? Lembra que eles tinham, eu achei o máximo, dizer que eles tinham, foi dito que eles tinham, é que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho. Tinham centros de luz e de bênção. Vocês viram isso? No estudo de ontem, a igreja primitiva tinha sido confiada uma obra de constante ampliação, estabelecer centros de luz e bênção. Eu achei isso o máximo. Então, a igreja daquela época tinha que fazer centros de luz e bênçãos aqui e acolá. Entenderam isso? Qual o problema de um ministério? Vamos entender? Qual é? Sobrecarga de alguns. Sim ou não? Por que alguém é sobrecarregado? Porque outro acha que não deve fazer. Nós estamos numa geração em que a gente acha que já fez o que tinha que fazer. É como eu não estou com a minha Bíblia antiga, Joana, acha para mim onde está aquilo, servo inútil. A Lucas 10, parece 17, ou Lucas 17, 10. Dá uma olhada para mim, por favor. Gente, nós achamos que já fizemos a nossa parte e ficamos trombudos se alguém pede alguma coisa mais para nós. Eu tenho muita vergonha de ter que passar o dia fora. Por isso que no final de semana eu carrego aqui, eu falo, eu vou estar lá todo o tempo para não falarem que eu sou
omissa, que eu não estou lá, porque a semana inteira eu tenho que estar trabalhando. Eu tenho que estar fazendo a coisa funcionar. Então, pouco eu estou. Principalmente que mudou meu trabalho nesses últimos 3 meses, né? Os últimos 3 meses mudou meu trabalho interno. Então, eu tenho que tomar outras responsabilidades fora, então eu não estou presente. Aí, no final de semana, eu me sinto na obrigação de ficar aqui, correndo e dando conta, para vocês não acharem assim, aquela mulher sumiu, largou a gente aqui, se mandou para a lua e largou a gente aqui. Então, por que alguns, olha lá, ficam sobrecarregados? Porque alguns não querem fazer. Você achou o texto? Lucas 17:10. Todo mundo juntos. Dê uma olhadinha aí para mim, por favor. Esse é o mal de estar com a Bíblia nova, porque a gente não lembra exatamente a fotografia, a imagem fotográfica não vem à mente, né, na Bíblia nova. Lucas 17:10. Olha quem que Deus chama de servo inútil. Por favor, ser chamado de inútil é uma coisa muito ruim, né? Olha o que Deus diz assim. Presta atenção aqui para vocês entenderem a seriedade desse texto. Isso aqui é o Senhor explicando, é o próprio Jesus explicando. Olha o que Deus diz, 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o quê? O que deveríamos fazer. Quem faz só o que devia fazer é chamado por Deus de quê? Servo inútil. Quando que você não é servo inútil? Quando você vai à segunda milha. Você vai além do que te pedem. Entendeu isso ou não? É muito horrível ver quem não está no lugar do outro reclamando de um trabalho que está sendo feito em seu favor. Por exemplo, as pessoas que estão lá no campo. Os que estão lá trabalhando, estão estagiando. Por acaso, os líderes de estágio são empregados deles? Respondam, queridos. Não. São pessoas infalíveis? Não. Os que estão lá cuidando do estágio estão fazendo um favor para quem está no estágio. Sim ou não? Eles não são empregados, nem meus, nem de ninguém. Eu não tenho empregados. Eles estão fazendo um favor. E se alguém do estágio reclamar e exigir alguma coisa, está fora da caixinha. Fora, não compreendeu como a coisa funciona. Não entendeu que está ali para ajudar, para fazer alguma coisa, melhorar, não piorar. A impressão de que os que estão reclamando fariam melhor. Eu estou reclamando alguma coisa, eu estou querendo dizer, eu faço melhor. Você sabia disso? A nossa reclamação pode não ser para ajudar, pode ser para criticar. E isso é ruim. Dá a impressão que nós faríamos melhor. Qual é o jeito de resolver? Vamos lá. Disseminação de opiniões contrárias. O que é disseminação de opiniões contrárias? Disseminação de opiniões contrárias. Falar alguma coisa pode ser só sua opinião. Pode não ser a verdade. Você entendeu isso, Léo? Olha como é sério. Isso é muito sério, muito sério. Quem aqui já falou alguma coisa e passou um tempo e falou, puxa, não era assim? Quem aqui já fez isso? Quem já percebeu isso na sua vida? Que falou alguma coisa e depois percebeu, não é assim? Se você tivesse ficado quieto, o que teria acontecido? Mas você teve a coragem de voltar atrás e dizer, gente, eu não estava certo, está errado. Você teve a coragem de fazer isso? Pois eu vou contar uma coisa para vocês, seríssima, seríssima. Nós soubemos que alguém estava falando mal de nós num certo local. Leandro e eu pegamos um avião, fomos lá porque fomos ensinados a fazer isso. A Bíblia diz, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, não é você esperar. O que a Bíblia diz que você tem que fazer? Você vai lá. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Quantos de vocês já leram isso? O Senhor diz isso lá no Sermão da Montanha. Quando você percebe que alguém tem alguma coisa contra você, você não espere a pessoa vir até você, é você que tem que ir atrás da pessoa. Mas eu não fiz nada, mas é você que tem que ir. E por que é você que tem que ir? Porque se você não fez nada, você tem que resolver a situação. A prova de que é você que não fez nada é que você resolve. Sim ou não? Tá, então raciocina aqui. Aí nós fomos, quando chegamos lá, a pessoa tomou um susto, falou, falei besteira. Não devia ter falado isso. Não é o que eu pensava, eu só ouvi uma situação e eu passei avante. Não é, desculpa.
Mas já tinha falado para um grupo de pessoas bem grande, não teve a coragem de voltar. Disse, dentro de uma semana eu resolvo a situação. Dentro de uma semana eu falo para todo mundo que eu errei. Até hoje nunca falou. Por que não falou? Por que não admitiu que tinha errado? Na nossa frente admitiu, mas para os outros não admitiu. Por que não admitiu? Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Disseminação de opiniões contrárias. Guerra de partidos. Não era o que estava acontecendo ali? Guerra de partidos. Vocês sabem qual é a pior miséria que pode acontecer no ministério? Insurreição. Panelinhas. Um e outro conversando, falando, se junta para dizer, isso não é assim, eu não vou aceitar e acabou. Lembrando que o jeito de resolver um problema não é do jeito que você pensa. Isso é motim. Isso pode ser que não seja do jeito que você está pensando. A maior parte das vezes nós não sabemos o que está por trás. A maior parte das vezes nós nem sabemos o que é que realmente está acontecendo. É só uma maneira da gente ver. Às vezes a coisa é muito pequena e a gente não sabe resolver, a gente aumenta o problema. Por quê? Porque o diabo faz uso do que já temos dentro do coração, do que já é realidade. O que mais? Busca por direitos de forma errada. É meu direito. Ah, se nós entendêssemos que nosso direito é a morte. Nós íamos pensar 2 vezes quando achamos que temos direito a alguma coisa. Gente, peraí, então não é bem assim. Deixa eu ver como é que eu vou resolver a situação. E então, o Espírito instruiu que os líderes deveriam ser aliviados de alguns trabalhos e que deveria ser resolvido. Como foi que o Espírito resolveu? Ah, tem gente sobrecarregada. Por isso que as viúvas não estão recebendo do jeito certo. Você entendeu o que foi que o Espírito viu? O Espírito viu o que os outros não estavam vendo. Não estava entendendo que ali não tinha gente suficiente para trabalhar, para dar conta de tudo. O Espírito Santo é que sabe o jeito certo. Na visão humana era, você está fazendo mal para mim, você não está cuidando dos meus, você não está cuidando das minhas viúvas, mas na visão do Espírito Santo era o quê? Vamos aliviar os outros? Vamos arrumar mais gente para trabalhar? Foi isso ou não foi? Aí escolheram 7 diáconos. Entre eles, um deles era Estevão. Vocês entenderam isso ou não entenderam? Agora vejam isso aqui. Foram escolhidos 7 diáconos. Que posicionamento eles tinham? Que eles deveriam tomar direção de ramos específicos. Eles tinham que cuidar de necessidades individuais das pessoas. Eles tinham que cuidar dos interesses financeiros com cautela na gestão. Devia ser um piedoso exemplo e auxílio importante num todo. Mas era só isso que eles tinham que fazer? Toma um susto aqui, ó. Eles tinham que fazer tudo isso aí, mas tinham que fazer o que mais? Os diáconos eram líderes, porém também eram professores de Bíblia. Aqui em casa, eu me lembro de uma pessoa que veio aqui estar conosco e disse assim, irmã Maísa, eu quero morar com vocês, mas eu só quero ser professora porque eu tenho capacidade, eu só vou ser professora. Eu disse, infelizmente, por toda a capacidade que você tem, eu não posso aceitar você. Porque aqui quem não puder fazer tudo não pode trabalhar conosco. Eu não tenho aqui um cargo para professores. Eu não tenho um cargo para liderar o CVS. Quando eu preciso, Paula faz qualquer outra coisa, mas ela é líder do CVS, sim ou não? Eu não posso ter uma pessoa para cuidar só do curso online, Paula. Tudo que eu peço para Paula, até hoje Paula fez. Sim ou não, Paula? Mas você é pedagoga, consegue fazer no seu... Mas você não faz só isso. Professora Joana, faz só um trabalho, professora Joana? De jeito nenhum. Ah, tem que fazer tudo. Professor Cícero, você está disposto a fazer tudo? Tem que fazer tudo. Professor Cleiton, você tem que fazer tudo ou não? Você não tem que fazer só o trabalho lá da manutenção, não é esse trabalho que tem que fazer? Se é preciso fazer qualquer coisa, tem que fazer. Aliás, só pode trabalhar conosco quem entender que tem que fazer tudo que aparecer pela frente em benefício dos outros. Você entendeu isso? O obreiro preparado? O obreiro preparado? Isso é bíblico. Vocês entenderam como é que Deus espera que você trabalhe? Os 7 diáconos tinham que estar com trabalhos específicos, um caráter excelente, mas tinham que fazer tudo. Tinham que fazer tudo ou não, Léo? Mesmo com um prego lá dentro da boca, que me enfiaram não sei o que no seu céu da boca aí. Sim ou não, Léo? Pois é, não sei essa odontologia de hoje, né? Enfia um monte de parafuso na boca da gente. Avante. O que mais, gente? A igreja primitiva tinha centros de luz. E enquanto permanecessem unidos,
Cuidado, o diabo, Satanás divide para conquistar. E um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Laços de afinidades cristãs. Eles estavam unidos com os anjos dos céus e uns aos outros. Eles tinham que trabalhar unidos. Então corações seriam preparados. A primeira coisa para corações de fora serem preparados era eles serem unidos entre eles. Senão não daria certo. Irmãos, nós temos que ficar de olho no nosso ministério. Se houver alguém azedo, está atrapalhando vir outra pessoa de fora. Olha, avante, avante. Não deviam assenhorar-se da herança do Senhor. Os líderes não deviam assenhorar-se dos outros. Isso é propriedade minha, isso não pode existir. Não pode. Isso não está certo. Não é assim que o Senhor Deus espera que a liderança haja. Mas a liderança não pode ser boba. Se está errado, fala, olha, querido, esse é o jeito que Deus pede. Aqui não é nem que grego nem hebreu. É o jeito de Deus. Agora, se você não quiser seguir o jeito de Deus, você não precisa ficar com a gente. Mas se ficar, eu vou ter que exigir, como líder, que seja feito do jeito de Deus, não do grego ou do hebreu. Entenderam isso, sim ou não? Algumas pessoas querem fazer do seu jeito e dizem, você tem que me aceitar, porque você não pode se assenhorar de mim. Eu não concordo com isso. Eu concordo que tem uma coluna vertebral que Deus pede. Quem não quiser viver dentro disso, não fique. Sim ou não? Não é o meu jeito, não estou pedindo da minha forma. Não são regras minhas. Não são informações que eu escrevi. Eu que tenho que seguir aquilo. Como líder, eu tenho que exigir que seja seguido aquilo. Porque uma casa sem regras é uma casa desrespeitada. Desrespeitada. Entenderam isso? Sim ou não? Você tem que pensar sobre isso. Agora veja isso aqui. Eis para mim uma das imagens mais potentes do estudo de ontem. Que imagem é essa? Segurando os braços na guerra. Enquanto o líder estivesse, olha aqui, segurando os braços dele, o que acontecia? Enquanto Moisés estivesse com o braço para cima, mas Moisés não tinha condição sozinho de ficar com o braço para cima. Quem que tinha que segurar o braço dele? 2 ajudantes tinham que ajudar. E um deles se tornou o líder do povo de Israel. Presta atenção numa outra coisa interessante. Olha aqui, ó, solenes são as responsabilidades impendentes sobre os que são chamados a agir como dirigentes da igreja de Deus na terra. Solenes responsabilidades. Você lembra de Elias e Eliseu? Qual foi o primeiro trabalho de Eliseu? Bora. Você aceitaria ajudar seu líder em coisas bem simples? E se Deus depois te chamar para você ficar no lugar dele, que foi o caso de Eliseu? Avante, olha isso aqui agora. Cuidado, lê isso aí. Moisés foi cuidadoso em selecionar seus auxiliares, homens que possuíssem dignidade, são juízo e experiência. O que é são juízo? Não podia ser meio doido. Sim ou não? E experiência, né? Olha lá. A Salomão, como aquele que devia ocupar posição de maior responsabilidade, Davi exortou de maneira especial. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com alma voluntária. Presta atenção, uma coisa que Deus falou para Davi falar para Salomão. Salomão virou para Davi e disse, meu pai, como é que eu vou fazer para dar certo o meu reino? Ele falou, meu filho, eu liderei 40 anos esse povo, tive 40 anos de luta. Faz uma coisa, tira todos os infiéis, mata todos eles. Ó, Saul, 40 anos de trabalho. Davi, 40 anos de trabalho. Salomão, 40 anos de trabalho. Davi teve 40 anos de guerra. Salomão, quantos anos de guerra teve? Nenhum. Por quê? Não tinha dentro do reino dele quem eram infiéis. Avante, leia isso aqui agora, presta atenção. Leia, como é que deveria ser? O Paulinha, quando leu isso ontem, me ardeu o coração. Vai lá. Seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo. Gente, lição de casa, vocês têm que descobrir o que é soberbo. Iracundo, vocês sabem, né? Iracundo é irado, gente irada, que qualquer coisa explode. Iracundo, o que mais?
nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tá certo, gente? Olha que lindo, é isso que o Senhor Deus espera de seu povo. Aí, peraí, depois disso, ia continuar tendo dificuldade, sim ou não? Mas ia saber como resolver. Não significa que não vai ter dificuldade. Vai ter. Outras dificuldades aparecerão, mas se nós tivermos corrigido o jeito de ver a coisa, se nós tivermos corrigido o coração, presta atenção aqui, se tiver sido corrigido o coração, olha aqui, ó, que é onde morava a murmuração, né? Se tiver sido corrigido, vai enxergar o defeito de outra maneira. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Pronto. Agora vamos ao assunto de hoje, te assusta agora. O cristianismo na Palestina e o primeiro mártir. Gente, um dos 7 que tinha todas essas características que nós vimos era Estevão. Sim ou não? Era capaz, hábil, inteligente, judeu de nascimento, falava o grego. Para ele falar grego, imagina que inteligência que ele devia ter. E esforço também, né? Um homem esforçado, familiarizado com a cultura grega, então eles tinham o jeito certo de falar. Era estudioso e os rabinos e doutores tentaram discutir com eles, mas foram vencidos. Olha aqui agora. Foi levado ao sinédrio, inveja e ódio foram levantados. E ódio leva a... Gente, eu lembro de um professor explicando para nós, o problema não é ser gordo. Olha aqui, ele estava explicando sobre pessoas obesas. O problema é estar ficando, quando você nem percebe que já está ficando. Está ficando. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com os passos que levam ao ódio. O que leva ao ódio? E o que o ódio leva? E o ódio é? Ódio é o quê? Vingativo. Ódio é vingativo. Você sabe por que alguns de nós não matam o outro? Porque tem lei, senão matava. Ódio é vingativo. O que mais? Usaram a política do quê? Vou fazer um negócio para o outro não fazer. Então eu vou acabar com esse aqui para já me precaver que o outro não faça. Não foi isso que aconteceu? Eu vou dar uma lição aqui nele. Ó. Saulo estava presente, reconheceu que Estevão estava certo. Sim ou não? Gente, eis aqui um negócio poderoso, poderoso que me impressiona. Nosso grande Paulo estava lá nessa hora. Só que nesse momento ele era Saulo. Era ou não era? E conseguiu habilmente se envolver com Estevão, tentar refutar Estevão, mas até Paulo foi vencido pelos argumentos de Estevão. Sim ou não? E Paulo era considerado um dos mais inteligentes daquela época. Ele era educado aos pés de Gamaliel, inteligente demais. Aí o que acontece? Quando Estevão se colocou face a face com seus juízes para responder à acusação de blasfêmia, um santo brilho resplandeceu de seu rosto. Mas a minha pergunta é, gente, o que leva alguém a ver a manifestação de Deus e ainda lutar contra a pessoa? Me responda. Estou completamente dominados por Satanás. Mas eles não estavam espumando nem babando. Eles só espumaram e babaram no final, quando eles começaram a rasgar a roupa. São os passos do pecado, o que vai levando o pecado. Eles primeiro estavam lá ouvindo, tinha uma acusação, tinha um problema, reuniram gente e não sei o quê, e o negócio foi crescendo. E daqui a pouco eles pegam e ouvem ele, não querem aceitar, e daqui a pouco eles ficam com tanta raiva, mesmo o rosto do homem, com a manifestação de Deus no rosto, eles ainda não quiseram aceitar. Por que não quiseram aceitar? Porque eles tinham o que dentro do coração, gente? Você tem que pensar nisso. O problema é o coração. Pode vir Deus do céu na terra. Se o coração não tiver mudado, olha aqui, ó. Leia lá, olha o que diz. Isso é uma parte do próprio livro. A esta altura, sacerdotes e príncipes ficaram fora de si. O que é fora de si? De cólera. Fora de si. Gente, muito cuidado. Toda manifestação que a pessoa sai fora de si, de grito, de ira, é uma possessão. É possessão. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Quando a gente vê alguém gritando, saindo fora de si,
Você pode ficar certo, o seu único trabalho deve ser orar, não discuta, fale nada com a pessoa, não discuta. Pessoas fora de si, elas estão endemoniadas. Agindo mais como se fossem feras rapinantes de como seres humanos, precipitaram-se sobre Estevão. Gente, no início eles não tinham coragem de fazer isso. Olha quando Satanás domina, o que eles tiveram coragem de fazer. Olha lá, precipitaram-se sobre Estevão, rangendo os dentes. Pode imaginar uma cena terrível dessa? Nos rostos cruéis em redor de si, o prisioneiro leu a sua sorte, mas ele não vacilou. O que ele fez? Parou o seu discurso e agora falou: o último apelo que eu vou fazer, porque eu sei que eu vou morrer. Sim ou não? Ele sabia que ia morrer. O que ele fez? Vou aproveitar a chance que eu tenho para fazer o certo. Vou falar tudo o que precisa agora para vocês, para que vocês entendam a seriedade. Levaram ele lá para fora, fizeram o quê? Só que na hora que ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão maravilhosa. Que visão ele teve? Olha lá, vai lá, leia comigo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé com a mão direita de Deus. Gente, a cena ao seu redor perdeu-se de vista. Gente, eu estou pegando um pedaço da história da redenção. Por que eu preciso desse pedaço? Eu não peguei do nosso livro. Eu peguei do História da Redenção. Por quê? Porque eu queria chamar a atenção para um fato que só está no História da Redenção. Qual? Se assusta agora. Vai lá. Viu os céus se abriram e Estevão, olhando, viu a glória das cortes de Deus. E Cristo, como se achasse a se levantar de seu trono, pronto para suster seu servo, prestes a sofrer o martírio por seu nome. Sabiam que Jesus se levantou do trono para correr a atender Estevão? Mas não foi. Vocês sabiam disso? Só na História da Redenção aparece isso. Olha que coisa linda, diz que Jesus se levantou do trono. Ai, com o aspecto de que eu vou salvar meu servo. Olha isso, que coisa tremenda. Só que mais uma coisa aconteceu. Eu quero que vocês imaginem a situação. Mais uma coisa aconteceu. Quer ver agora? Olha o que aconteceu na hora que Estevão estava sendo magoado. Lê isso aí. Em meio às agonias. Gente, isso aí está só na História da Redenção, tá? Vejam agora. Em meio às agonias desta morte tão cruel, o fiel Marte, à semelhança de seu divino mestre, orou por quem? Quem estava no meio daquele grupo? Ele estava orando por quem? Por Saulo. Não é tremendo, gente? Ele orou por quem? Você faria isso? Ele orou por seus assassinos. As testemunhas que haviam acusado Estevão foram convocadas para lançar as primeiras pedras. Olha isso. Gente, aquelas pessoas que tinham sido pagas para mentir sobre ele, foram chamadas para fazer o quê? Olha aqui o que o Satanás faz. Lembra da armadilha do diabo? Ele te enrola no pecado alheio. Olha, ele faz isso. Aquelas pessoas não tinham nada a ver com aquela situação, foram pagas para fazer isso, agora eram as primeiras a... assassinato. Começou com suborno e terminou com assassinato. Irmãos, como é sério ver os passos do pecado. Olha lá, e aí estas pessoas depuseram suas vestes aos pés de quem? Olha lá umas roupas no pé daquele homem. Saulo, que havia tomado parte ativa na disputa e consentia na morte do prisioneiro. Gente, e Saulo olhando para ele, e Estevão olhando para ele, fazendo o quê? Senhor, salva essa pessoa. Senhor, salve esse homem. A oração de Estevão foi respondida? Foi ou não foi? Deixa eu perguntar uma coisa. Se você não conhecesse o final da vida de Saulo de Tarso, eu tenho que perguntar isso para vocês. Essa é uma parte importante para a gente terminar aqui nosso estudo. Se você não soubesse nada da vida de Saulo, tá bom? Ninguém tivesse escrito nada. Se você só tivesse visto um homem que corria atrás do povo da igreja, judiava do povo, aceitou a Estevão ser morto, sabia que ele estava certo e não fez nada. Sim ou não? Porque a Bíblia diz ali que ele sabia que Estevão estava certo. Sim ou não? Mas ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Se por acaso você não soubesse do fim da vida de Saulo, você eternizaria o pecado dele? Eu estou pedindo para você analisar as coisas para aprender a entender quem é você.
Nós temos uma desgraça conosco, nós eternizamos os pecados das pessoas. Uma pessoa fez um pecado lá em 1900 tralalá, só que a gente continua falando do pecado dessa pessoa por quantos anos? A gente continua dizendo que aquela pessoa fez tal coisa em 1929. Eternizar o pecado das pessoas. Eternizar a miséria alheia. Eternizar o que as pessoas fizeram. Se você não conhecesse a vida de Saulo, não sabia o fim da vida dele, se nada tivesse sido escrito por ele, o que você ia pensar desse homem? Nós não temos a visão do céu, temos que começar a ter visão do céu, gente. Nossa cabeça tem que começar a pensar igual Jesus. Você que está em casa tem que começar a pedir a Deus, Senhor, me ajude. Isso é se tornar cristão. É começar a pensar igual o céu. É começar a pensar igual o Senhor da glória. Aquele que estava vendo ali, puxa vida, aquela cena toda tinha outro plano para Paulo. Sim ou não? Tinha outro plano para ele. Não podia ter terminado melhor o ano bíblico de hoje com essa frase. Alguém mais poderoso do que Satanás escolhera Saulo para tomar o lugar do martirizado Estevão, a fim de pregar e sofrer por seu nome e propagar extensamente as novas da salvação por meio de seu sangue. O Senhor Deus sabe. Não diga que alguém que hoje está em miséria não tem jeito. Não diga isso. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Alguém que está hoje estragando os seus planos, que está estragando as coisas, que não está fazendo certo, não eternize a miséria. Satanás pode estar pegando esse aí, um gancho, para trazer dificuldades sobre você. Confie no Deus eterno. Ele é maior que Satanás. Confie no Senhor que manda nos seres humanos. E ore por aqueles que você não concorda. Clame ao Senhor, tenha o Espírito de Cristo. E que o Senhor Deus nos ajude nesse dia. Que você que está em casa assista 10 vezes esse material. 10 vezes se for preciso. Eu só não passei ontem porque eu tinha muita coisa para fazer ontem. Não daria tempo de passar, vocês passaram muito bem. Mas eu queria poder explicar isso para vocês. Quais são os passos do pecado, como realmente vemos, como as coisas são. Não é o que vemos, é o que realmente está lá grudado dentro da gente. Porque se tirar o que está lá grudado dentro da gente vê diferente. Sim ou não? Como é que era que Estevão estava vendo as coisas? Ele estava morrendo, gente. Estava sendo apedrejado, gente, injustiçado, porque ele não fez nada. Como é que ele enxergava a situação? Orando pelas pessoas. Você vê ele praguejando? Você vê ele ressentido? Por quê? Porque estava dentro do seu coração o que era certo. E é isso que nós temos que pedir a Deus. De agora em diante nós vamos ver um monte de problema na igreja. Começado e trabalhado e ajustado por ciúme e inveja. Ciúme e inveja. Eu preciso orar com você que está em casa. Preciso clamar a Deus junto com você. Meu bem, não sei para qual que eu olho. Para essa daqui, para lá. Quero que em nome de Jesus a sua vida chegue aonde o Senhor Deus pensou que deveria chegar. Quero que o Deus eterno encha você de poder, de glória, de força, de coragem. E que você consiga entender as coisas da causa para o efeito. Que você consiga enxergar do jeito que Deus quer que enxergue. Que em nome de Jesus os conceitos sejam do céu, não seus. Que pela graça e poder do Senhor, o Senhor te levante como ajudador da obra. Como aquele a quem o Espírito Santo vai ajudar para ser um dos diáconos. Que Deus vai chamar para resolver um problema, não para aumentá-lo. Que pela graça e poder de Deus, o Senhor seja seu guia, o poder na sua vida. Eu vou orar com você agora. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós somos um problema, Senhor. Nós achamos que temos razão, nosso temperamento, nossa maneira de ser, a maneira como fomos criados, tudo isso é verdade, Senhor. Nossos barrismos, achamos que nós é que temos a razão. Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a cair de onde estamos e a sermos colocados onde deveríamos estar. Nos ajude a enxergar nossos líderes do jeito certo. Que lá no campo, Senhor Deus, as divergências que estiverem acontecendo sejam sanadas e restauradas. Que qualquer espírito mau, Senhor, saia de nós 100%.
Que em nome de Jesus tua bênção e teu poder seja trazido em nome de Jesus Cristo para sanar e restaurar as misérias humanas. Que a gente enxergue pessoas do jeito que tu vias Saulo naquela hora. E que em nome de Jesus, ainda que fiquemos meio cegos, o Senhor nos tire do cavalo, a gente caia do cavalo, Senhor. Em tuas mãos eu coloco a nossa vida e nos prepare como preparastes Estevão para qualquer coisa que vier a acontecer na frente. Porque quando ele foi chamado para trabalhar entre os 7 diáconos, ele nem sabia que ele seria morto como mártir. E que a morte de Estevão seria um marco no plano da redenção. E foi. Porque foi a morte dele que fez cessar, Senhor, o tempo das 70 semanas. Eu rogo a Ti em nome de Jesus, que a Tua bênção estando sobre a nossa vida, organize a nossa mente e tire de nós o que atrapalha nossa mente de enxergar do jeito certo e sermos uma bênção no ministério que é Teu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que Deus te fortaleça e até amanhã cedo no ano bíblico, tá bom? Nós que estamos aqui ainda temos uma coisinha para fazer. Paula, vem aqui na frente, por favor, junto com Alice. Vem até aqui. Vem cá, por favor. Chega aqui na frente. Vocês ainda não devem